Então, com esse bloco de construção pronto, o que podemos fazer agora em termos desses mesmos números para ordenar? Bem, acontece que existe um algoritmo de ordenação chamado ordenação por mesclagem, e há vários outros também. Mas a ordenação por mesclagem é interessante de se discutir porque, fundamentalmente, esperamos, ela terá um desempenho melhor do que a ordenação por seleção e a ordenação por bolhas, que são melhores do que n ao quadrado. Mas o problema é que é um pouco mais difícil de pensar. Na verdade, vou representá-la eu mesmo, usando apenas esses números aqui da prateleira, em vez de humanos, porque a recursão em geral exige um pouco mais de esforço para ser compreendida, normalmente um pouco de prática, mas vou ver se conseguimos abordá-la metodicamente o suficiente para que isso venha à tona. Aqui está o pseudocódigo que proponho para este algoritmo chamado Merge Sort. Seguindo o espírito da recursão, esse algoritmo de ordenação literalmente se autodenomina usando o verbo sort em seu pseudocódigo. Então, como funciona o Merge Sort? Ele diz de forma um tanto irritante: bem, se você quiser ordenar todas essas coisas, vá ordenar a metade esquerda, depois vá ordenar a metade direita e em seguida mescle as duas. Agora, desagradável em que sentido? Bem, se eu simplesmente pedisse para você resolver algo e você simplesmente me dissesse, vá resolver isso e depois vá resolver aquilo, qual era o sentido de perguntar para começo de conversa? Mas a questão é que cada uma dessas linhas está resolvendo uma parte menor do problema. Então, eventualmente, seremos capazes de reduzir isso a algo que não dure para sempre, porque, na verdade, na ordenação por mesclagem, também há um caso base. Há um cenário em que simplesmente verificamos. Esperamos um minuto. Se houver apenas um número para ordenar, é isso. Pare então, porque você já terminou. Portanto, deve haver esse caso base em qualquer uso de recursão para garantir que você não se chame indefinidamente. Você precisa parar em algum momento. Então, vamos nos concentrar no terceiro passo. O que significa mesclar duas listas, duas metades de uma lista, só porque isso aparentemente será um ingrediente-chave? Aqui, por exemplo, estão duas metades de uma lista de tamanho 8. Temos os números 2. E eu vou dizer se você não conseguir ver direito aqui. 2, 4, 5, 7 e 0, 1, 3, 6. Observe que a metade esquerda, 2, 4, 5, 7, já está ordenada. E a metade direita, 0, 1, 3, 6, também já está ordenada. Isso é bom, pois significa que, teoricamente, eu já ordenei a metade esquerda, já ordenei a metade direita antes de começarmos. Só preciso mesclar essas duas metades. O que significa classificar duas metades? Bem, para fins de discussão, vou virar a maioria dos números, exceto os primeiros números de cada uma dessas metades. Há duas metades aqui, esquerda e direita. No momento, vou considerar apenas o elemento mais à esquerda de cada metade, ou seja, o da esquerda aqui e o da esquerda aqui. Como faço para mesclar essas duas listas? Bem, se eu olhar para o 2 e para o 0, qual deles presumivelmente deve vir primeiro? O menor. Então, vou pegar o 0 e colocá-lo em seu devido lugar nesta nova prateleira aqui. E agora vou considerar, como parte da minha iteração, o início dessa lista e o novo começo dessa lista. Então, estou comparando 2 e 1. Qual é o menor? Vou prosseguir e pegar o 1. Agora vou comparar o começo da lista da esquerda e o novo começo da lista da direita. 2 e 3. Claro, é 2. Agora vou comparar o começo da lista da esquerda e o começo da lista da direita. É claro que é 3. Agora vou comparar o 4 com o começo e o fim, ao que parece, da segunda lista. 4, é claro. Agora vou comparar o início da lista da esquerda com o início da lista da direita. 5, é claro. Estou percebendo que isso não vai acabar bem porque deixei muita distância entre os números, mas isso não tem nada a ver com o algoritmo. 7 é o início da lista da esquerda. 6 é o início da lista da direita. É claro, 6. E correndo o risco de derrubar tudo isso, se eu agora abrir espaço para este elemento, espero que tenhamos resolvido tudo ao unir as duas metades da lista. Resumindo, obrigado. Estou ficando um pouco preocupado que isso esteja ficando um pouco sarcástico agora. Mas agora unimos as duas meia-listas aqui. Ainda não analisamos o funcionamento básico do algoritmo, ordenar a metade esquerda e a metade direita. Mas eu afirmo que é assim que se fundem mecanicamente duas metades ordenadas. Você continua olhando para o início de cada lista e, de certa forma, as entrelaça com base em qual delas pertence primeiro, com base em seu tamanho. Então, se você concorda que essa foi uma maneira razoável de mesclar duas listas, vamos em frente e nos concentrar, por fim, no que significa ordenar a metade esquerda e a metade direita de um monte de números. E para isso, vou ordená-los dessa forma aparentemente aleatória. E eu só tenho uma pequena folha de dicas aqui acima para não cometer erros. E vou começar do topo dessa vez. E espero que eles não caiam em nenhum momento, mas estou apenas colocando deliberadamente nessa ordem aleatória. 5, 2, 7, 4.
Então temos 1630. Espero que isso não falhe. Aqui está uma array de tamanho 8 com 8 inteiros. E eu quero ordenar isso. Eu poderia usar a ordenação por seleção e simplesmente ir para frente e para trás, para frente e para trás. Eu poderia usar a ordenação por bolhas e simplesmente comparar pares, pares, pares. Mas esses serão de ordem de big ou n ao quadrado. A minha esperança é melhorar fundamentalmente aqui. Vamos ver se conseguimos. Certo, vou dar uma olhada no meu código. Como implemento a ordenação por mesclagem? Bem, se houver apenas um número, eu desisto. Obviamente não há, são 8 números, então isso não se aplica. Vou continuar e ordenar a metade esquerda dos números. Tudo bem, aqui está a metade esquerda, 5, 7, 7, 4. Devo ordenar uma array de tamanho 4? Bem, é aqui que a recursão entra em ação. Como você ordena uma lista de tamanho 4? Bem, aqui está o pseudocódigo no quadro. Eu ordeno a metade esquerda da lista de tamanho 4. Então vamos lá. Temos uma lista de tamanho 4. Como faço para ordená-la? Ordeno a metade esquerda. Pronto, agora tenho uma lista de tamanho 2. Como faço para ordená-la? Bom, vamos classificar a metade esquerda. Aqui está uma lista de tamanho 1. Como faço para classificar isso? Acho que acabou, né? Chega, né? Se for só um número, já era. O 5 está resolvido. Certo, qual foi o próximo passo? Agora você precisa voltar no tempo. Acabei de classificar a metade esquerda, da metade esquerda, da metade esquerda. O que eu classifico agora? A metade direita, que é 2. Esse é um elemento. Então, terminei. Então, neste ponto da história, eu classifiquei, meio que de forma idiota. O 5 está classificado e o 2 está classificado. Mas qual é o terceiro e último passo dessa fase do algoritmo? Mesclar os dois. Então, aqui está a lista da esquerda e aqui está a da direita. Como faço para mesclá-las? Comparo as listas e coloco as duas lá. Só me restam 5 e eu faço isso. Então, agora vemos algum progresso visível. Mas, novamente, vamos voltar no tempo. Como chegamos aqui? Começamos a organizar a metade esquerda da metade esquerda da metade esquerda. Depois a metade direita. E agora onde estamos? Acabamos de organizar a metade esquerda da metade esquerda. Então, o que vem depois de separar a metade esquerda de qualquer coisa? A metade direita. Muito bem, aqui está a mesma coisa sem sentido. Aqui está uma lista de tamanho 2. Vamos classificar a metade esquerda. Pronto. Vamos separar a metade da direita. Pronto. Qual é o terceiro passo? Mesclar tudo. Então, esse é o 4 e esse é o 7. O que eu fiz agora? No total, consegui organizar a metade esquerda do original. Então, o que acontece depois? Espera um minuto, espera um minuto. Eu não fiz isso. O que eu fiz? Já organizei a metade esquerda da metade esquerda e a metade direita da metade esquerda. O que eu preciso fazer agora? Mesclar essas duas listas. Então, novamente, coloco o meu dedo no início dessa lista e no início dessa lista. Se você quiser, faria a mesma coisa que mesclei da última vez para deixar claro que estou comparando. 2 e 4. O 2, obviamente, veio primeiro. O que vem depois? Bem, o 4 vem depois. O que vem depois? O 5 vem depois. E, por último, é claro, o 7. Observe que os 2, 4, 5, 7 agora estão ordenados. Então, a metade esquerda original está ordenada. E farei o resto um pouco mais rápido, porque, meu Deus, isso parece uma eternidade, mas aposto que estamos no caminho certo. Qual o próximo passo? Acabei de classificar a metade esquerda do original. Vamos classificar a metade direita do original. Como eu classifico isso? Eu classifico a metade esquerda da metade direita. Como eu classifico isso? Eu classifico a metade esquerda da metade esquerda. Pronto, classifico a metade direita da metade esquerda. Pronto. Agora mesclo as duas. O 1 vem primeiro, o 6 vem depois. Agora eu ordeno a metade direita da metade esquerda. O que eu faço? Ordeno a metade esquerda. Pronto. Classificamos a metade direita. Pronto. O que eu faço? Mesclo tudo. Então, esse é o terceiro passo dessa fase. Agora, onde estamos na história? Onde estamos na história? Classificamos a metade esquerda da metade direita e a metade direita da metade direita. O que vem a seguir? Mesclar. Então, vou comparar, vou movê-los para baixo, só para deixar claro que estou comparando. O início de ambas são sublistas. O que vem primeiro? Claro, o 0. O que vem depois? O que vem depois? O 1. O que vem depois? O 3. Por último vem o 6. Certo, em que ponto da história estamos? Agora classificamos a metade esquerda e a metade direita do original. Qual passo falta? Mesclar. Então vou abordar o mesmo ponto. E foi isso que fizemos antes, literalmente. Porque eu demonstrei deliberadamente os números originais dessa ordem, 2 e 0. Esse vem primeiro, o que vem depois? 2 e 1. 1 sai depois. O que vem depois? O 2 vem depois. O que vem depois? O 3 vem depois. O que vem depois? 4. O que vem depois disso? O 5.
O que vem depois? O 6. E por último, e quando ficamos sem memória, o 7 ali está realmente no lugar. Ok, então admito, é um pouco mais difícil de explicar e honestamente fica um pouco psicodélico porque é muito fácil esquecer de onde você está na história, porque estamos constantemente mergulhando no algoritmo e depois voltando atrás. Mas em código, poderíamos expressar isso de forma bastante correta e, ao que parece, bastante eficiente. Porque o que eu estava fazendo, mesmo sendo mais longo que feito verbalmente, eu estava tocando nesses elementos um número mínimo de vezes, certo? Eu não estava indo e voltando na frente da prateleira repetidamente. Eu estava deliberadamente mesclando apenas os menores elementos em cada lista. Então, cada vez que juntávamos, mesmo que eu estivesse fazendo isso rapidamente, meus dedos só tocavam cada elemento uma vez. E quantas vezes dividimos pela metade a lista? Bem, começamos com todos os elementos, aqui eram 8. Então os movemos 1, 2, 3 posições. E então, a altura dessa visualização, por assim dizer, é na verdade log n, certo? Se eu começasse com 8, acontece que se você fizer a aritmética, essa é uma altura de log n, porque 2 elevado a 3 é 8. Mas por enquanto, confie que essa é uma altura de log n. E qual é a largura da prateleira? Bem, ela tem a largura n porque há n elementos sempre que eles estão na prateleira. Então, tecnicamente, eu estava meio que trapaceando nesse algoritmo, porque essa é a primeira vez que preciso de prateleiras. Como os exemplos humanos, tínhamos apenas os humanos. E só isso, e apenas 8 deles. Aqui, eu estava usando cada vez mais memória. Na verdade, eu estava usando cerca de 4 vezes mais memória, mesmo que isso fosse apenas para fins de visualização. Na verdade, a ordenação por mesclagem requer que você tenha algum espaço livre, um array vazio para mover os elementos ao mesclá-los. Mas se eu realmente quisesse e não tivesse essa ou aquela prateleira, honestamente, eu poderia simplesmente alternar entre as duas prateleiras. Isso teria sido suficiente. Então, a ordenação por mesclagem usa mais memória para esse processo de mesclagem. Mas a vantagem de usar mais memória é que o tempo total de execução, se você puder inferir nessa matemática, é quanto? A notação de grande O para a ordenação por mesclagem, ao que parece, será na verdade n vezes log n. E mesmo que você ainda esteja um pouco enferrujado com seus logaritmos, vimos na semana 0 e novamente hoje que log n é menor que n. Isso é bom. A busca binária era log n. Isso é mais rápido que a busca linear, que era n. Então, n vezes log n é, obviamente, menor que n vezes n ou n ao quadrado. Então, está um pouco abaixo nesta pequena folha de dicas que venho desenhando, o que sugere que seu tempo de execução é de fator melhor ou mais rápido. E de fato, se considerarmos o melhor caso para tempo de execução, verifica-se que não é tão bom quanto o ordenamento por bolha com ômega de n, onde você pode simplesmente abortar se perceber, espera um minuto, não faz nenhum trabalho. O ordenamento por mesclagem, você realmente precisa fazer esse trabalho para chegar à linha de chegada, de qualquer maneira. Então, na verdade, está em ômega e, finalmente, em θ de n log n também. Então, novamente, há uma compensação aí, porque se você tiver um conjunto de dados que é frequentemente ordenado, honestamente, você pode querer continuar com a ordenação por bolha. Mas, no caso geral, onde os dados não são ordenados, n log n soa melhor do que n ao quadrado. Bem, como isso realmente se parece? Me dê um momento para mudar para a nossa visualização aqui. E veremos com este exemplo como é a ordenação por mesclagem, representada agora por essas barras verticais. O mesmo algoritmo, mas em vez dos meus números nas prateleiras, aqui está um conjunto aleatório de números sendo ordenados. E você pode ver que isso é feito metade de cada vez. E você vê alguns resquícios das barras anteriores. Na verdade, isso foi injusto. Deixe-me dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui para que você possa ver a altura aqui. Vou randomizar isso novamente, executar a ordenação por mesclagem. Pronto, agora você pode ver o segundo array e para onde os valores estão indo temporariamente. E embora este pareça muito mais enigmático em termos de visualização, ele parece estar se movendo mais rápido. E parece estar unindo metades, e bom, está pronto. Então vamos ver em conclusão como que esses algoritmos se comparam e considerar que à medida que escrevemos mais e mais código, o objetivo é, novamente, não apenas estar correto, mas também ser bem projetado. E uma medida de design será de fato a eficiência.